bem, a gente começa com a pauta internacional para inserir os nossos espectadores e leitores no debate público mundial e para registrar também aquilo que a imprensa brasileira não registra, porque está muito alinhada ao governo Lula e não quer reforçar certos acontecimentos que acabam prejudicando as narrativas governistas. A judia brasileira Rafaela Treisman, que a gente entrevistou aqui no Papo Antagonista, depois que ela reagiu às falas do Lula, comparando a reação militar israelense ao terror do Hamas ao Holocausto Judeu. Ela foi vítima do Hamas no Festival de Música Eletrônica, atacado pelo grupo terrorista em 7 de outubro. Ela homenageou 3 mulheres que contribuíram para evitar maiores danos às demais vítimas dos ataques. A gente separou o vídeo que ela gravou em 3 partes e vamos exibir agora a primeira, sobre a policial de fronteira Shifra Bukris. A gente não sabe pronunciar esses nomes, mas fica aqui o registro de como a gente falaria em português. Ela socorreu feridos em território israelense. Produção, pode soltar. Bom, hoje no noticiário eu falei sobre 3 mulheres que eu escolhi, que são heroínas aos meus olhos, com toda essa situação da guerra, com tudo que está acontecendo, com tudo que aconteceu no dia 7 de outubro, que com tudo, assim, resolveram sair e ajudar e salvar pessoas, que é o caso de uma mulher que ela trabalha como combatente, ela tá no exército como combatente, e ela tem 10 filhos em casa, e ela mesmo assim, no dia 7 de outubro, ela saiu, salvou muitas pessoas que estavam machucadas gravemente, do Nova, inclusive. Pegava carros e ficava o dia inteiro indo e voltando para salvar o máximo de pessoas possíveis, sendo que ela não estava se importando. Bom, não sei se não se importando, mas não deixando com que as imagens fortes dos machucados e toda a situação abalarem ela, no sentido de, contudo, ela foi sair para ajudar as pessoas. Mesmo sem ordens, ela saiu para ajudar. Pois é, são histórias que não podem ser esquecidas e por isso a gente registra. O segundo trecho é sobre Amit Man, uma jovem de 22 anos do Kibbutz Be'eri e paramédica da Cruz Vermelha de Israel. Assim, aportuguesando, seria Magen David Adom. Ela correu para a clínica onde estavam os vizinhos feridos, as pessoas ali das redondezas, não necessariamente conhecidos dela, e mesmo com terroristas no entorno, focou em salvá-las. Vamos acompanhar o relato da Rafaela sobre Amit Man. Uma outra que era paramédica e ela morava no Kibbutz Be'eri e ela infelizmente foi assassinada no dia 7 de outubro, mas antes de tudo ela saiu da sua casa e ela usou o conhecimento que ela tinha para poder salvar, e ela ajudou muitas pessoas do Kibbutz. Realmente fez um trabalho maravilhoso. Por 6 horas ela ficou lá ajudando, salvando. E aquela coisa, né, no meio dessa situação, o teu instinto, de você ouvindo tiros, terroristas do teu lado, é você se proteger tua família, teus amigos. E ela não. Ela saiu, foi andando no kibbutz para ir salvar o máximo de pessoas que ela teve a capacidade de salvar. Então, eu, assim, estando na situação que eu tava e tendo passado pelo que eu passei, eu fico imaginando a cabeça delas, eu fico imaginando como que elas tiveram a força e a capacidade de ignorar tudo o que estava acontecendo para ajudar o próximo, para conseguir salvar mais pessoas. E a terceira e última parte do vídeo da Rafaela é sobre a enfermeira e ex-refém Nili Margalit. Apesar dos suprimentos médicos escassos, ela tratou de outros reféns, sobretudo idosos, alguns com dificuldades de visão e audição, lá nos túneis subterrâneos da faixa de Gaza, usados pelo Hamas como cativeiro, até ser libertada no fim de novembro, durante trégua entre Israel e o grupo terrorista. Vamos acompanhar o que a Rafaela Treisman disse a respeito de Nili Margalit, como a gente falaria aqui em português. E a terceira mulher que eu escolhi, ela era uma enfermeira emergencial do Soroka, que é um hospital que está em Beersheba. E ela foi sequestrada. Ela ficou 50 dias e 50 noites sequestrada em cativeiro. E ela cuidou e continuou o seu trabalho. Ela simplesmente continuou o que ela estava fazendo, continuou trabalhando, mesmo lá em cativeiro, continuou ajudando as pessoas e auxiliando as pessoas numa situação que eu não consigo nem imaginar, vendo tudo que ela viu no dia 7 de outubro, sendo sequestrada, levada para Gaza, em túneis, 40 metros abaixo da terra, e
continuou assim ajudando, salvando, cuidando, com fome, com frio, com medo. Então, realmente assim quis trazer uma representação das mulheres que estão fazendo um trabalho espetacular em questão de ajudar o próximo. E graças a Deus ela já voltou para Israel, está em casa, está segura, diferente de muitas outras. E ainda sobre a Amit Man, na verdade, a segunda que a gente citou aqui, que é aquela paramédica que acabou assassinada, que estava no kibbutz e foi correndo ali para a clínica. Vamos lembrar o que disse o embaixador de Israel na ONU, que a gente falaria aqui, que se escreve, né, na verdade, Gilad Erdan, o que ele falou a respeito desse caso, o segundo aí citado pela Rafaela, ainda no final de outubro do ano passado. Quer dizer, semanas depois do ataque terrorista de 7/10. Vamos rodar e eu aviso as pessoas mais sensíveis que pode assistir tranquilamente ao discurso. Mas no final ele fala assim, e foi assim que a Operação Resgate, as equipes de resgate encontraram ela. E aí ele mostra uma foto do rosto do cadáver. Então, quando ele falar de equipe de resgate, se alguém não quiser ver essa imagem forte, fica o nosso alerta, dura apenas poucos segundos, podem assistir ao discurso, se quiser fechar os olhos, depois voltem aqui para o programa. Pode soltar. Amit Man, a 22-year-old from Kibbutz Be'eri and a paramedic for Magen David Adom, Israel's Red Cross. She dedicated her life, literally, and you will understand why, to saving others. When the Hamas monsters invaded the kibbutz, Amit ran to the clinic to treat as many wounded as she could. For hours, Amit worked non-stop trying to save lives. She knew the sadistic terrorists were outside her clinic because she heard the gunfire, but she stayed there. She was committed to saving lives, not running away. Finally, the terrorists burst into her clinic and put a bullet through her brain. She was a Magen David Adom paramedic, the Israeli Red Cross, in uniform. But that didn't stop these savages. This is how the rescue teams found Amit. Aí, bendita seja a sua memória. Ficou a homenagem aí no final do vídeo, depois da exibição da cabeça, do corpo dela, lamentavelmente morta pelos terroristas, mesmo depois de tanto ajudar ali o pessoal da vizinhança. Ele até se refere aí, o Gilad Erdan, no final, ele fala, uma paramédica da Cruz Vermelha de Israel, de uniforme, e mesmo assim foi assassinada pelos terroristas. Quer dizer, é mais uma evidência de que o Hamas ele não segue nenhuma lei internacional, ele não respeita qualquer tipo de divisão entre exército, civis, paramédicos da Cruz Vermelha, nada. Ele mata quem tiver na frente, que não for da patota dele, que tiver qualquer tipo de vínculo com Israel, mesmo que seja simples presença em território israelense, como a gente viu aqui em outros vídeos, legendados, inclusive, de gente que não é israelense, que não é judeu, mas que foi encontrado lá e foi torturado, intimidado, assassinado, porque estaria trabalhando para os judeus, e isso é absolutamente imperdoável para os terroristas. E a imagem de 19 mulheres ainda mantidas como reféns pelo Hamas, depois de 5 meses, foi publicada pela organização de familiares e amigos Bring Them Home Now, que significa traga-os para casa agora, nessa quinta-feira 7, repito, quando se completam 5 meses do ataque terrorista de 7 de outubro, e também hoje a véspera do Dia Internacional da Mulher. Essa sexta-feira, 8 de março, será o Dia Internacional da Mulher, estamos na quinta 7, então a produção já jogou aí na tela. Vocês estão vendo a imagem de 19 mulheres que estão há 5 meses em cativeiro. E nós torcemos, evidentemente, para que elas estejam vivas e que sejam resgatadas ou libertadas.
Duda Teixeira, sobre elas, muito pouca gente fala e a gente não vê, lamentavelmente, o governo brasileiro falando a respeito dessas mulheres. Várias mulheres foram alvo do Hamas, inclusive de violência sexual, como apontou um relatório agora legitimado pela própria Organização das Nações Unidas, apesar de todos os seus militantes, há núcleos diferentes ali, e já chegou lá um relatório que teve uma representante da ONU que falou a respeito, num tom muito diferente do que o Antônio Guterres, o secretário-geral, costuma falar. O nosso país é governado pelo PT, por um partido à esquerda, que tem um discurso de suposta defesa das mulheres e, no entanto, não faz qualquer tipo de reverência a essas corajosas mulheres que tiveram atitudes heróicas, as mulheres que ainda estão em cativeiro, evita apelos ao Hamas para poder desqualificar, demonizar e culpar Israel pela guerra iniciada pelo grupo terrorista e que está sendo vencida por Israel, com todos os problemas evidentes inerentes a uma guerra. Mas, quando ela é iniciada, cabe ao país que foi atacado resgatar os seus reféns e buscar a proteção possível dos civis que o grupo terrorista que perpetrou aquele ataque colocou em risco. O que você destaca? Bom, Felipe, realmente acho que a nossa cobertura está muito diferenciada dos outros. Esse tipo de coisa, o espectador que está assistindo a gente aqui sabe, né, onde que consegue ver isso, é aqui no Antagonista, na revista Cruzoé. Imagino que essa seleção que a Rafaela fez das 3 heroínas tem a ver aí com a chegada do Dia Internacional das Mulheres, né? Amanhã, nesse dia 8, assim como essa história das 19 mulheres que ainda são reféns do Hamas. E aí tem um ponto interessante, que a gente vive num mundo que é muito declaratório, né? São as pessoas falando delas próprias, políticos principalmente. Então, é o Lula dizendo que ele é um pacifista ou que ele é um humanista, mas o que a gente vê na prática é que não tem muita compaixão pelo que acontece com as outras pessoas, né? Também não tem grandes ações, atitudes que realmente possam levar à paz. E esses 3 casos que a Rafaela traz, eles têm em comum que são mulheres que estavam num dia normal na vida delas e, de repente, acontece alguma coisa, né? De repente, acontece um atentado terrorista e elas têm que tomar uma decisão. Elas poderiam fugir, né, se esconder, ou então ir para frente e, apesar do perigo iminente, do risco, ajudar as outras, né? E tem uma que faz isso lá nos túneis do Hamas, né? Lá dentro. Então, tem uma questão aí que eu acho que é interessante, que a gente deve julgar as pessoas muito mais pelo que elas fazem do que pelo que elas falam de si mesmas, né? Essas 3 heroínas que a Rafaela destacou, elas são heroínas e a gente deve admirá-las porque elas fizeram pelo que elas fizeram, né? É a atitude, é a conduta, não é a retórica, não é o discurso. Exato. Nos cursos de roteiro de cinema, eles ensinam uma coisa muito simples, que é o seguinte: quem faz o roteiro não tem que ficar lá descrevendo como é um caráter do personagem, né? Fulano é assim, pensa assado, a ideologia dele é essa. Então, na verdade, quando você traz um filme, você deduz o caráter da pessoa a partir da decisão que ele toma ao longo do filme, né? E a vida é essa mesma coisa, né? Essas mulheres tomaram decisões corajosas, solidárias, e por isso, de fato, a Rafaela tem toda a razão, elas são heroínas.
Exatamente. Eu fiz vários cursos de roteiro, eu li vários livros sobre Olha roteiro aí. de cinema e foi muito bem lembrada essa observação sua, Duda. Me fez lembrar todo aquele período. De fato, você precisa transformar em ação, né? Se você quer mostrar que um dos personagens tem um bom caráter, ele precisa, pelas suas atitudes, deixar isso transparecer para o público. Eventualmente, claro, e nos grandes filmes geralmente é assim, as pessoas têm algum tipo de transformação, as pessoas titubeiam, elas hesitam, elas ficam numa zona cinzenta, elas têm dúvidas, eventualmente algum personagem tem uma redenção, quer dizer, tinha atitudes ruins, depois passa a ter atitudes boas, eventualmente ocorre o contrário, né? Alguém que parecia ser bonzinho, que parecia ser legal, de repente incorre nas piores atitudes ou se revela. Agora, tudo isso precisa ser transmitido por meio das suas ações. É claro que as falas têm algum tipo de contexto, mas só quando elas correspondem às ações, né? Muitas vezes, justamente, a fala tenta encobrir o caráter da pessoa. Quer dizer, a fala bonitinha enquanto a ação é ruim. E é isso que a gente mais vê na política brasileira, né? As falas bonitinhas, tudo em nome, de um lado, de Deus, pátria, família e liberdade, do outro, de justiça social, igualdade, democracia. É curioso. O Lula fala em defesa de democracia internamente, enquanto se alinha às tiranias. Nós comentamos ontem, defendeu a presunção de inocência da Venezuela em relação às suas eleições já viciadas pela perseguição à maior oponente de Nicolás Maduro. Quer dizer, ele escolheu a presunção de inocência das ditaduras, como Venezuela e Rússia, e a presunção de culpa das democracias, como Israel e Ucrânia. É muito nítido isso. E não existe democrata interno, democrata doméstico, enquanto no cenário internacional o sujeito é outra coisa. Ainda mais para um presidente cujos governos foram marcados por escândalos de fraude à democracia. Os escândalos do Mensalão e do Petrolão, que são apenas os dois mais famosos de uma série dos escândalos petistas, são esquemas de fraude à democracia. Você tentar anular ali o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, portanto, por meio do pagamento de propina com dinheiro sujo, né, que vem de uma agência de publicidade ligada a banco público, em contratos que estão tendo desvios, etc. No caso do Petrolão, você distribui diretorias da Petrobras, onde partidos arrecadam propina de empresários corruptores que estão pagando para agentes públicos e políticos para receber contratos bilionários, e eles votam no Congresso Nacional, mais uma vez, de acordo com os interesses do governo, porque estão conseguindo roubar, arrecadar dinheiro, inclusive para investir em campanhas. E isso foi feito por diversos partidos que colocaram lá dinheiro sujo no caixa de campanha. Aliás, é curioso, né? Você veja que isso é um agravante do esquema criminoso. E, no entanto, foi usado para aliviar a barra dos criminosos, porque por causa do uso de dinheiro do esquema de corrupção em campanha, o Supremo Tribunal Federal falou assim, não, vamos mandar tudo então para a Justiça Eleitoral, já que tinha aí dinheiro de esquema na campanha, vamos mandar para a Justiça Eleitoral. E tirou tudo da Justiça Federal, mandou lá para a Justiça Eleitoral, que é muito mais controlada, que você tem um rodízio no Tribunal Superior Eleitoral de ministros indicados por políticos, onde a chapa Dilma Temer foi aliviada por excesso de provas, e aí todo mundo foi aliviado. Mas, quer dizer, era um esquema de fraude à democracia, de concorrência desleal de partidos corruptos com, eventualmente, outros partidos. Então, não dá para ficar chamando Lula de democrata, porque é um discurso, é uma retórica, é uma narrativa que contrasta absolutamente com o comportamento dele, com a conduta direta dele. E ele, obviamente, ignora essas mulheres, né? Nós temos falado aqui no programa a respeito de princípios. O Lula não tem esses princípios. Ele não defende as mulheres por princípio. Ele defende conforme a conveniência, da mesma forma que ele não defende a democracia como princípio. Ele defende conforme a conveniência. Então, se é conveniente para o Lula falar em democracia para vencer
uma eleição contra um grupo de reacionários aloprados, ele fala em democracia, ele tenta unir outros políticos de outros partidos em torno do nome dele, para ele vencer a disputa. Agora, se é questionado a respeito dos ditadores amigos, ele relativiza a democracia. Para ele, a democracia é relativa, para ele nós temos que esperar, para ele não importa se a Maria Corina Machado ela foi perseguida e impedida de concorrer, não importa se o Alexei Navalny foi envenenado, perseguido e preso e morreu na cadeia, tem que esperar o médico legista com resultado oficial. Quer dizer, isso não é democrata. Então, só para a gente contextualizar aqui, com todos os elementos possíveis, o que está acontecendo em relação à posição do Brasil sobre a faixa de Gaza. Quer arrematar, Duda? Quero. Essas 3 mulheres, 3 heroínas que a Rafaela selecionou, elas têm em comum uma questão também aí de cuidar do próximo, né? Cuidar do outro. E tá chegando o Dia Internacional das Mulheres e a gente vai ouvir muito isso, né? Tem até uma parcela grande da sociedade brasileira de feministas que enaltece muito essa característica das mulheres, né? De cuidar dos outros. Mas há muitas outras habilidades e características das mulheres que a gente também deve prestar atenção e elogiar, né? Que às vezes, essa questão de querer participar do debate público, né? Às vezes não, de participar do debate público, de participar, de formar opinião, de botar a cara para bater, né? E aí eu queria, então, já que está chegando o Dia Internacional das Mulheres, chamar a atenção para a Rafaela, né? Que a Rafaela está se mostrando, está se colocando de um jeito muito correto quando ela aparece. E vamos torcer aí, porque muitas vezes as lideranças surgem das adversidades. Então, que ela mantenha esse caminho dela. Hein? É isso aí. Eu torço para que ela continue firme aí, e é uma fibra moral realmente que tem feito falta no debate público brasileiro. Às vezes as pessoas passam por experiências dramáticas, muitas não se recuperam jamais, outras conseguem, a partir dela, tirar uma força que eventualmente mostra para o mundo as suas virtudes e acaba servindo de inspiração e exemplo. Né? A gente torce para que todas as sobreviventes daquele massacre sejam assim.